capítulo 14. Nós vamos ler só o versículo 13. Glória a Deus. Faltando alguns irmãos, né? Nessa noite. Mas nós estamos aqui para adorar o Senhor, né? Livro do Gênesis, capítulo 14, só o versículo 13. Irmãos, a Bíblia, ela é comparada com uma espada, não é? Quantos gumes? 2. Corta dos dois lados, né? Espada de 2 gumes. Sabe o que significa isso? Espada de 2 gumes? 2 gumes. Primeiro, interpretação. Depois, aplicação. Por isso que a Bíblia tem que ser interpretada certo, né? Primeiro nós interpretamos, depois nós aplicamos na nossa vida e na vida da igreja. Por isso que é 2 gumes: interpretação, aplicação. Glória a Deus. Todos acharam? Gênesis 14, versículo 13. Amém, meus irmãos? Amém. Diz assim: a santa, bendita, eterna, inconfundível, incomparável, inerrante palavra de Deus. Então veio um que conseguiu escapar e contou a Abraão, o hebreu. Presta bem atenção nessa frase: hebreu, o qual habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol, irmão de Aner. Eles eram confederados de Abrão. Amém? Glória a Deus. Pastor Mauro, o que tem a ver essa palavra com Santa Ceia hoje? Esse texto está referindo-se a Abrão. Ainda não tinha sido o seu nome mudado para Abraão. Quando ele recebe a notícia que o seu sobrinho Ló havia sido sequestrado, raptado, né? Uma linguagem bem contemporânea. E nós estamos estudando na escola dominical, justamente nesse trimestre, a vida de Abrão, ou de Abraão, e a provisão de Deus, né? Como Deus, irmãos, Ele ainda provê nos dias de hoje. Porque a palavra de Deus, ela é verdade, é a verdade. E a Bíblia, quando ela usa a expressão Deus da provisão, aqui no hebraico, né? É o Jeová Jireh, Yahvé, Yahué, Jireh, Deus da provisão. Então, essa escola dominical que nós estamos estudando, ela está sendo muito edificante. Mas o que eu quero falar com os irmãos aqui nessa noite, não é sobre a vida de Ló, também não é do rapto que Ló sofreu, e daquilo que Abraão fez para resgatá-lo. A Bíblia diz que ele pegou 318 homens da sua casa, né, de confiança, para poder ir resgatar o seu sobrinho. Mas o que eu quero que vocês acompanhem comigo aqui, nesse texto que nós lemos, é que há uma palavra aqui que aparece pela primeira vez nas Escrituras, a palavra hebreu. Hebreu, nós vamos ter que recorrer aqui nessa noite a um princípio da hermenêutica. O que é isso, pastor Mauro, hermenêutica? A hermenêutica é uma ciência de interpretação de um texto, ou das Escrituras, para nós que somos crentes. Pode-se também usar a hermenêutica, a exegese, para se interpretar um processo de direito, um texto, né? Quando aparece uma frase nas Escrituras, ou uma palavra, que ela é uma palavra importante, e ela aparece e nós precisamos saber por que ela está aparecendo nas Escrituras, nós recorremos então a um princípio, que é chamado assim, o princípio da primeira menção. Já ouviram falar disso? Isso daí, a teologia, é uma das primeiras coisas que você aprende quando você vai estudar teologia, dentro da matéria chamada hermenêutica. Princípio da primeira menção. Por que esse nome hebreu está aparecendo aqui pela primeira vez? Se eu perguntasse para alguns
entendidos das Escrituras, eles iam dizer o seguinte: está aparecendo aqui esse nome hebreu, porque esse nome vem de Éber. Éber é um dos descendentes de Sem. Se você ler depois o capítulo 10, você vai ver que o povo judeu, os israelitas, eles são descendentes de Éber, e também o povo árabe. Mas preste atenção numa coisa: você nunca vai ver o povo árabe sendo chamado de hebreu, e eles descendem do mesmo Éber. Se fosse só por isso, você iria de vez em quando ouvir alguém chamando também os árabes de hebreus, mas você não vê. Por que não? Porque há uma conotação muito mais abrangente, muito mais forte, para que nós possamos entender o que é o povo hebreu, o que esse povo tem a ver com a igreja, conosco. Eles são chamados de hebreu a partir do chamado de Abraão. Então começa a se chamar eles de hebreu, o povo de Israel, até o Egito, até a saída do Egito. Depois, quando eles saem do Egito, muda-se a nomenclatura para israelitas. Isso acontece até o cativeiro babilônico. Quando eles saem do cativeiro babilônico, no final do cativeiro babilônico, muda de novo a nomenclatura para judeus, porque são oriundos da tribo de Judá. Agora, por que então, irmãos, que nós podemos dizer que esse nome hebreu aqui, ou hebreus, ele é muito mais forte do que apenas uma descendência, haja visto os árabes não serem chamados de hebreu? Porque você percebe que no capítulo 11 do livro do Gênesis, Abrão é chamado para que ele saia. Não é o 12 não, viu? Os pregadores estão pregando por aí que é no capítulo 12 que ele é chamado. E se eu perguntasse para vocês nessa noite, vocês iam dizer capítulo 12, a chamada de Abrão. Mas eu vou provar para vocês que não é. Ele foi chamado por Deus no capítulo 11. Daqui a pouco nós vamos ler. E quando ele é chamado para poder sair e ir para uma terra que ele não conhecia, ele estava em Ur dos Caldeus, Mesopotâmia, terra entre rios. Tem muita gente que pensa, irmãos, que Abrão foi chamado de Ur dos Caldeus para ir para uma terra rica, e que ele estava numa terra miserável, que não produzia, não era fértil. Isso não é verdade. O local mais fértil nos dias de Abrão era justamente a Mesopotâmia, que é o atual Iraque hoje, lugar onde terra entre rios, o rio Tigre e o rio Eufrates está ali. Eles produziam muito, era uma terra fértil, rica, porque você sair de um lugar miserável para você ir para um lugar bom é fácil. Por exemplo, se você falar para alguém que está lá no norte, no extremo norte do país, lá em Altamira, lá em Belém, lá no Amapá, né, o Iapoque, que é a última, o extremo norte, não é isso? Quer ir para o estado de São Paulo, para Ribeirão Preto, a Califórnia brasileira? Opa, eu quero. Quer ir para São José dos Campos, interior de São Paulo, eu acredito que é um dos 20 municípios mais ricos do Brasil? Quero. Agora pergunta se alguém quer sair de São José dos Campos, de Ribeirão Preto, né, do Rio de Janeiro, lá de Copacabana, para ir morar lá no Iapoque. Não. A não ser que seja um chamado específico de Deus. O que acontece com Abrão é isso. Agora, para que ele fosse na direção que Deus o havia orientado, ele precisava atravessar o rio Eufrates. Então, essa palavra Éber, ou essa palavra hebreu, ela significa assim: aquele que é atravessador de rio, aquele que atravessa as águas. E é por isso que há uma conotação muito mais abrangente do que apenas ser descendente de Éber. Porque esse homem precisou atravessar o Eufrates. Olha que coisa interessante. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos aqui, sem medo de errar nessa noite. A bênção de Deus não está em lugares, geograficamente falando. A bênção de Deus não está em coisas, não está em objetos. A bênção de Deus, ela está sobre aqueles que são fiéis ao Senhor. Isso aqui é como 2 e 2 é 4. Sabe o que a Bíblia diz? Jesus disse: os sinais seguirão
aos que crerem. Significa que eu não preciso ir atrás de sinais, nem atrás da bênção. É a bênção que vai vir atrás de mim quando eu sou fiel. E Abrão, quando ele é chamado, ele recebe uma promessa: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em quem, irmãos? Em ti. Não é na onde você mora, Abrão, não é nas coisas que você possui, não é na tua capacidade intelectual, não é na tua posição socioeconômica, não é na tua formação acadêmica. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus tinha compromisso com ele. Deus chamou Abrão, e aquele que é fiel, a bênção de Deus está sobre ele. Agora, ele sai para uma terra deserta, e eu vou dizer uma coisa para os irmãos: para onde que ele vai? Ele precisa sair para a terra de Canaã. Os irmãos sabem o que é a terra de Canaã? Eu sei, pastor Mauro, é uma bênção. É lá onde está Israel hoje. Hoje sim, mas quando Abrão foi para lá, não. A terra de Canaã, que Abrão precisava sair para ir, os irmãos sabem onde é? É a terra, é o continente africano. Ele precisava passar por ali, porque o continente africano, ele foi amaldiçoado por Noé. Sabiam? A palavra Canaã, ela vem de Cã, que é o pai do continente africano. Quando, nesse tempo aqui, era comum se colocar o nome do local, da terra, segundo o nome do seu colonizador ou do seu fundador. Até hoje é assim. Francisco Barreto, por isso que chama Barretos, a cidade de Barretos. Se você for lá para algumas cidades, por exemplo, aqui da América do Sul, por que chama Bolívia, o país Bolívia? Por causa de Simão Bolívar, não é? Que é um dos libertadores ali, dos libertadores, entre aspas, da Bolívia. Agora, irmãos, se você ler alguns nomes na Bíblia, você vai perceber que o local ali, por exemplo, quando você, Jabes de Gileade, aquele local chama Jabes de Gileade por causa de um personagem chamado Jabes, e assim por diante. Eles colocavam o nome, né, segundo o colonizador, o fundador daquela terra. Ela recebia o nome dos seus colonizadores. Por que o senhor está falando isso, pastor Mauro? Porque a terra de Canaã era uma terra amaldiçoada, porque ali o incesto era comum. Vocês sabem o que é incesto, né? Relacionamento de parentes, íntimo de parentes, pai com filho, filho com pai, primos, irmão com irmão. Isso era normal na terra de Canaã. Se você ler o capítulo 18 de Levítico, você vai ver o que Deus está dizendo: quando entrares na terra de Canaã, não faças como os habitantes daquela terra. Por que eles era comum para eles o incesto? Porque quando Noé estava dentro da sua tenda, no capítulo 9 do livro do Gênesis, o seu filho Cã viu a nudez do seu pai. Ver a nudez do pai não é só ver o pai sem roupa, isso daí tem uma conotação sexual. Ele abusou do pai sexualmente, e aconteceu que isso era tão grave, que depois ele chegou lá em Canaã, ele foi amaldiçoado pelo próprio Noé. É só você ler o capítulo 9 do Gênesis, e isso se estendeu até Canaã. E os irmãos acham que Canaã, os irmãos acham que o continente africano é pobre? Não, é um dos continentes mais ricos que existe, porque ali tem diamante, ali tem ouro, tem muitas coisas. Só que sabe quem são pobres? Lá o povo é amaldiçoado. Os colonizadores, os ingleses, as pessoas que chegaram, os europeus, pegaram todas as riquezas desse povo, pegaram os diamantes, e até hoje tomam o diamante deles, e ali é o lugar onde as doenças, as pragas que a medicina não consegue combater, os vírus, de onde vem, irmãos? Do continente africano. É coincidência isso? Não, é porque aquele continente, a terra de Canaã, foi amaldiçoada por Noé. Olha o peso da palavra de um homem de Deus, olha o peso da palavra de Noé, quando ele disse: maldito seja Canaã, e ele sirva a seus irmãos. Sabe o que é servir os seus irmãos? Ser escravo. Da onde vieram os escravos aqui para o Brasil? Do continente africano. Abraão tinha que sair do lugar mais fértil para ir para esse lugar. Isso é muito sério, irmãos. Mas ele foi chamado.
Aquele lugar ali era lugar de incesto. A Bíblia diz em Gênesis 12, versículo 10, que quando Abraão chegou naquela terra havia fome. A estava instalada lá. Está em Gênesis 12, 10, se não me falha a memória, dá uma confirmada aí. Havia fome naquela terra. Sair do lugar fértil, sair do lugar de conforto, aonde tem bonança, aonde tem fartura, para ir para um lugar que tinha fome, miserável. Mas quando Deus chama, Ele se responsabiliza. Quando Deus manda o homem que eu estou falando genérico, fazer algo, pode fazer, se você estiver debaixo da orientação dEle, Ele se responsabiliza. Aleluia. Havia fome. Agora, quando Abrão chega lá, irmãos, a terra fica próspera. A bênção está com quem? Com a terra ou com ele? Agora, tem um detalhe, viu? Ele só vai chegar lá quando ele atravessa o rio Eufrates. Isso é atravessador de rios, hebreu. Agora, o que tem a ver isso? Tem a ver que esse atravessar o rio é um tipo de batismo antigo nas águas. Os irmãos sabiam disso? Que atravessar as águas é um tipo de batismo. Você vai ver Abraão atravessando o rio, você vai ver o povo de Israel atravessando o rio Jordão para entrar na terra de Canaã também. Você vai ver Jacó atravessando um riacho no Val de Jaboque. Você vai ver o povo de Israel a sair do Egito atravessando o Mar Vermelho. E quando eles atravessam o Mar Vermelho, eles são batizados. Isso está em 1 Coríntios capítulo 10, quando Paulo diz assim: todos eles foram batizados na nuvem, no mar e em Moisés, tipo do batismo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. E o que tem a ver isso? Depois que você lê o capítulo 10 de 1 Coríntios, você vai perceber que eles só comeram a comida espiritual e beberam da bebida espiritual depois do batismo nas águas. Então precisa ser batizado para depois participar da ceia. Tem igrejas por aí que você vai, todo mundo pode tomar ceia. Pode chegar lá, do jeito que tiver, toma ceia. À luz da Bíblia, está errado. Tem que se batizar nas águas primeiro. Porque esse atravessar as águas, e a vida de Abrão e de outros personagens, depois que eles atravessaram as águas, mudou. Eu não estou falando que pessoas que não passam pelo batismo, ou até se ele chegar a morrer sem batismo, ele não vai ser salvo. Não estou falando isso. Se ele for fiel a Deus antes dele batizar, ele vai ser salvo, como aquele ladrão da cruz. Eu estou dizendo que depois que a pessoa cumpre a justiça de Deus, que ela passa pelo batismo, ela professa sua fé, publicamente, muda a vida daquela pessoa. Isso aconteceu. Isso aqui é um tipo de batismo muito arcaico, muito antigo. Isso é confirmado por Paulo em 1 Coríntios 10. Aonde o senhor está querendo chegar, pastor Mauro? Estou querendo chegar, irmãos, que quando Abraão se transforma num transpassador de águas, quando ele passa as águas, a vida dele mudou. Deus faz uma aliança com ele. Se você ler o capítulo 15 do Gênesis, você vai ver que Deus vai fazer uma aliança com ele. Ele vai matar animais, vai partir esses animais no meio. Isso partir era como se alguém assinasse duas folhas de contrato, o comprador, por exemplo, e o vendedor. Você vai no cartório, você assina, quem está comprando assina, quem está vendendo assina. Essas duas partes dos animais que eram oferecidos a Deus, era um contrato. E a Bíblia diz que depois que os animais foram partidos, Deus passou no meio daquelas metades, porque Ele estava confirmando, autenticando aquela aliança que Ele fez com Abrão. E a aliança tinha uma promessa, a promessa é que Deus daria um filho para ele na velhice, porque Deus cumpre as suas promessas. Talvez, irmão, eu possa falhar com vocês, viu, numa promessa, mas Deus não. Se ela for condicional, e eu estiver dentro da condição que Ele propôs, Ele não falha, ok? Deus não. Então, irmãos, Hebreus, atravessador de águas. Como eu disse, Jacó também atravessou águas, Isaac também atravessou. Agora, caminhe comigo um pouco aqui dentro das Escrituras, para você ver algo interessante aqui. Como é que Deus trabalha quando Ele chama um homem? Como Deus, minuciosamente, Ele cuida daqueles que Ele chama. Irmãos, Deus não falha nunca. Deus não patrocina fracasso, como eu digo aqui para os irmãos. Deus não está restrito às atrapalhadas dos homens, os embaraços que os homens têm.
Você está parando para perceber esses homens que se achavam tão intelectuais, que estão envolvidos na Lava Jato, como eles estão caindo na rede, igual passarinhos, no laço do passarinheiro, porque eles estão falhando. Isso está provado que não compensa, o crime não compensa, andar errado não compensa, estão pagando o preço. O nosso Deus, o Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e de Jacó não falha nunca, e se eu for fiel a Ele, a minha esperança está nele. E olha, tem um detalhe, viu? Você sabe qual que é a principal esperança da igreja? Sabe? A coroa da esperança da igreja, a coroa da criação de Deus é o homem, a coroa da esperança da igreja é o arrebatamento da igreja. É o assunto que eu mais gosto nas escrituras, é o assunto que salta aos meus olhos assim, que eu me fascino, é o arrebatamento da igreja. A maior esperança dos salvos é morar no céu. Ontem eu estava vendo um pastor falando, e ele estava criticando, muito bravo, dizendo que já tem pastores aí que se dizem homens de Deus, dizendo, e eu já sei disso, que o arrebatamento da igreja não vai acontecer, que isso daí é uma história. Quer dizer, que tipo de esperança ele está passando para quem ouve ele, para quem ele está pastoreando? Os irmãos pensem nisso. O arrebatamento da igreja vai acontecer, irmãos. Quando você olha para as profecias, eu não estou saindo da mensagem, estou falando sobre a chamada de Abraão. Você vai perceber que 75% das profecias bíblicas é para Israel, 25% das profecias é para a igreja. Não estou falando que a Bíblia não pode ser aplicado para a igreja, toda a Bíblia pode. Estou dizendo que profecias, 25% igreja, 75% para Israel, e elas vêm sendo cumpridas na íntegra, nenhuma delas tem falhado até agora, e não vai falhar. Jesus vai voltar, irmãos, mas para buscar um povo especial, zeloso e de boas obras. Então aqui, o que acontece com esse homem chamado Abrão? Deus faz uma aliança com ele no capítulo 15, interessante que no capítulo 14 do Gênesis, ele vai se encontrar com um personagem chamado Melquisedeque. Melquisedeque é um tipo de Cristo. Sabe o que é os dois elementos que Melquisedeque leva? Pão e vinho, tipo da ceia. E aí ele abençoa, Melquisedeque abençoa Abrão. E o escritor aos Hebreus no capítulo 7 vai dizer que não há contradição alguma, porque o menor foi abençoado pelo maior, dizendo que Melquisedeque era maior que Abrão. Ao Melquisedeque abençoar Abraão, a bênção de Abraão também passa para Melquisedeque, porque Deus havia dito depois que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Acontece uma reciprocidade, a bênção que Melquisedeque dá para Abraão, ele recebe, mas a bênção de Abraão passa para Melquisedeque, porque essa bênção passa pela circuncisão. Você já leu um texto na Bíblia que Moisés não circuncidou seu filho, e a Bíblia diz que Deus queria matar Moisés, chamou ele de sanguinário, apareceu um anjo e queria matar, e Zípora, a esposa dele, pegou uma pedra pontiaguda e circuncidou o menino. Por que aconteceu isso? Porque Moisés havia circuncidado o mais novo, mas não circuncidou o primogênito, porque era costume do Egito. E o Egito, os irmãos sabem que Moisés, não obstante ele ser um homem de Deus, chamado por Deus, ele estava impregnado de sequelas lá do Egito ainda. Isso é muito sério. Quando nós temos sequela lá do mundo, coisas lá do mundo ainda em nós temos que nos corrigir, porque as coisas lá de fora não servem mais para o crente. Crente foi transformado, lavado e remido no sangue de Jesus. Nós somos nova criatura. Quem agora está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Porque a circuncisão é o sinal da aliança abraâmica, e passa, a bênção de Abraão passa pela circuncisão. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Josué, capítulo 24 comigo, a partir do versículo 2. Glória a Deus. Pode ir glorificando o nome do Senhor, Ele está aqui nessa noite. Ele é fiel, verdadeiro, único, digno de ser adorado. Toda honra e glória seja dada a Ele. Josué capítulo 4, a partir do versículo 2, diz assim, a palavra do Senhor: então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel. Olha, eu quero chamar a atenção para isso daqui.
Vocês perceberam que tem 2 pontos? Josué 24, versículo 2 em diante. Então Josué disse a todo o povo, 2 pontos, assim diz o Senhor Deus de Israel, 2 pontos, tem 2 pontos aí na sua Bíblia? O que significa isso, pastor Mauro? Significa que o livro que nós estamos na mão nessa noite, é o único livro que diz que você vai ler, pode ler qualquer outro livro que não está escrito, assim diz o Senhor. Isso aqui está dizendo, Deus agora vai falar. Não há outro livro como esse, só a Bíblia Sagrada que diz, assim diz o Senhor. E quando diz isso, é porque Deus vai falar, está falando nessa noite. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, além do rio, habitaram antigamente vossos pais, além do rio, olha aí, atravessador de águas, além do rio, né? Vossos pais, Tera, pai de Abraão, ou Terá, e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei vosso pai Abraão da além do rio, e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua descendência, e dei-lhe Isaque, e Isaque dei Jacó e Esaú dei a montanha de Seir para possuí-la, porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Irmãos, olha esse versículo 3, o que aconteceu? Tomei, no 2, a Bíblia diz que quando ele estava do outro lado do rio, ele era idólatra, ele fazia o quê? Servia a outros deuses, mas ele atravessou o rio. Olha o atravessador de águas. Você é um hebreu que entrou aqui nessa noite. Hebreu que eu estou falando não é judeu. Hebreu, você já percebeu que no Novo Testamento, a carta que é escrita por um autor desconhecido, é a carta aos hebreus, e não aos judeus? Por que isso? Porque é para todos os crentes que são fiéis ao Senhor, que têm uma aliança com Ele, que atravessaram as águas, e que jamais negam o seu nome. Carta aos hebreus, é para nós também. Você é um hebreu, irmão? Glória a Deus. Olha aí, irmãos, olha o versículo 3, lá, além do rio, ele ainda serviu os deuses. No 3, eu porém, tomei o vosso pai Abrão, da além do rio, e o fiz andar, ele atravessou o rio, glória a Deus, por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua descendência e lhe dei Isaque. Tem 3 coisas aqui nesse versículo 3 que eu quero pontuar nessa noite. Primeiro, quem atravessa o rio, ele conquista território espiritual. Sabe o que é território espiritual? Poder e autoridade para repreender os demônios. Glória a Deus. Pastor Mauro, não vem com esse negócio não, porque isso aí é coisa neopentecostal. A batalha espiritual é bíblica, irmãos, é real. O diabo nos ataca constantemente. Olha o capítulo 10 de Daniel, olha a carta de Paulo aos Efésios no capítulo 6. Para que Paulo manda a igreja se municiar, se arregimentar de armas se não tem batalha? Há exageros aí? Primeiro ponto, se eu sou um hebreu e eu atravessei o rio, Deus me dá autoridade do território onde eu estou. Deus está dizendo para nós nessa noite, eu dei autoridade para vocês na cidade de Colina. Repreenda os demônios, pregue a minha palavra, cure os enfermos no meu nome, porque vocês conquistaram esse território. Deus está nos dando autoridade nesta noite. Primeira coisa, o que é que ele fez? Fiz andar por toda a terra de Canaã. Isso aqui é conquista de território, irmãos. Espiritualmente eu estou falando com os irmãos nessa noite. Outra coisa, se você olhar ainda nesse versículo, no versículo 3, multipliquei a sua descendência. Sabe o que significa isso? O Deus que nós servimos é o Deus da multiplicação. Glória a Deus. Seja fiel no pouco, Deus te colocará no muito. Seja fiel na tua casa, seja fiel na onde você estiver, no teu andar, no teu olhar, no teu contribuir, naquilo que você faz, nos negócios. Seja fiel, seja um crente autêntico. Aonde você estiver, não se esconda. Diga: eu sou servo do Deus vivo, eu fui chamado, eu sou hebreu, Deus me chamou para servi-lo. E deixa que Deus cuida de você e da tua casa. Deus é o Deus da multiplicação. Glória a Deus.
Essa semana, a irmã Áurea me mandou um WhatsApp. Ela quebrou o farol do carro. E aí ela precisava pagar quase R$500 no farol. Eu cotei lá para ela. Aí conversando assim, a Vanessa falou: mas o carro da senhora não tem seguro? Tem, mas acho que não cobre isso daí. A Vanessa falou: deixa eu ver, porque eu já trabalhei com seguro. Sabe o que aconteceu? Já está agendado para ela trocar o farol. Aí ela mandou o WhatsApp: pastor, vale a pena ser fiel, hein? Não vou pagar pelo farol. Seja fiel, irmão. Deus é o Deus da multiplicação. Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. Deus cuida da nossa casa. Deus é o Deus que repreende as enfermidades. Deus é o Deus que não vai nos deixar desamparado nunca. Glória a Deus. Aquilo que você entrega na obra de Deus, a obra do Senhor, o reino de Deus é o terreno mais fértil que existe. Voltará para você, porque a oferta e os dízimos são entregues. Mas volta. Eu já preguei uma mensagem uma vez aqui. A oferta é sob custódia. Ela fica sob custódia e depois ela volta. Faz prova, irmãos. Deus fala para ele: faz prova de mim. Malaquias 3, fazei prova de mim. Se eu não abrir a janela. Só que você só pode provar ele se ele não abrir, viu? Se eu não abrir, porque ele vai abrir, porque ele não falha. Sabe qual que é a terceira? Terceiro item desse versículo 3 aqui que eu quero compartilhar com você. Você conquista, quando você atravessa o rio, você é um hebreu, você conquista território, autoridade sobre os demônios. Você também entende que ele é o Deus da multiplicação. E tem mais uma coisa. O que aconteceu, Isaac? A promessa se concretiza. Deus fez promessa para você, irmão? Não vai atrás dessas coisas que fica falando por aí: quem tem promessa não morre, não, que isso daí é balela, viu? Isso aí não é verdade, não. Mas Deus, quando você atravessa o rio, quando você é fiel a Ele, quando você se entrega o teu coração, a tua alma, o teu espírito, quando você faz a sua obra verdadeiramente, renuncia aquilo que precisa, quando você faz a obra de Deus, não para ser visto pelos homens, porque aí eu perco até o meu galardão, mas para ser visto por Ele. É Ele o nosso recompensador, Ele o nosso galardoador, é Ele que tem a bênção para nós, não sou eu, irmãos, é Ele. Quando nós fazemos isso, nós alcançamos a promessa. Qual a promessa que nós temos? Eu tenho algumas promessas que Deus fez para mim. Se eu morrer antes dessas promessas cumprir, Deus não falhou não, viu? Talvez um filho, uma filha minha pode alcançar, quem sabe, né? Um neto. A promessa vai ser cumprida. Agora, eu estou sendo fiel para alcançar essa promessa? Abraão é atravessador de águas. Isso aqui, irmãos, atravessar águas é muito profundo, tem muitas coisas. Você tem coragem de atravessar as águas? A Bíblia diz, quando Paulo, lá em Atos 16, por ali, 17, Paulo queria pregar o evangelho na Ásia, mas à noite ele teve um sonho de um homem da Macedônia que diz: atravessa a Macedônia, porque nós precisamos de ajuda. Deus está dizendo para você: tem coragem de atravessar? Tem coragem de ir na direção que Deus está marcando a promessa para você? Tem coragem de continuar andando? Você está pronto para levantar a tua cabeça e saber que do alto vem o socorro? Deus está conosco, Ele honra aquele que Ele chama, Ele capacita aquele que Ele chama, Ele é aquele que jamais precisará da reunião que os homens fazem para resolver alguma coisa, porque Ele, na sua soberania, bate na mesa da decisão e as coisas acontecem. Irmão, você acha, irmão, que se não fosse por Deus eu estava fazendo o que aqui em Colina? O que vocês acham? Quando eu vim para cá, embora, vários amigos lá, pastores, falaram: você está doido, rapaz? Você está louco? Você está louco? Teve um até que na minha despedida da igreja que eu dirigia lá em Birigui, ele falou assim, ó, olhou para trás assim e falou assim: ó, eu espero que o pastor Mauro tenha orado para fazer o que ele vai fazer aqui, entregar a igreja. Na verdade ele estava querendo puxar o saco do presidente que estava lá, a verdade é essa, me desculpa a expressão aqui, viu, chula. Será que o pastor Mauro orou falando para a igreja? Eu estava me despedindo da igreja. Será que ele não vai se arrepender? Será?
E depois ele ainda perguntou: você vai viver do que lá? Eu falei: você está vivendo do quê? Ele falou: eu estou vivendo daquilo que Deus me chamou. Eu falei: então, você é chamado por Deus, eu também sou. E aí quando eu fui despedir da igreja, irmão, sabe o que eu falei? Falei assim: irmãos, eu já orei sim. Eu não sou menino e não caí no ministério de paraquedas. Eu já orei sim, pastor Samuel, e estou saindo daqui porque Deus me orientou para fazer isso, né? Irmãos, faz 4 anos que eu vim embora para cá. Sabe por que eu vim para cá? Porque Deus falou comigo. Eu tinha que vir, irmãos. Eu tinha que vir para cá. O chamado é mais forte do que qualquer coisa. O chamado que tem dentro do homem de Deus é mais forte. Vocês não têm ideia do que é um chamado ministerial, irmãos. Viu? Vocês não têm ideia do que é a chama do chamado ministerial dentro de um homem de Deus. É algo muito indescritível. Você quebra as barreiras, você vai na direção do chamado. Você tem momento que parece que você fica até cego, você quer alcançar aquilo que Deus falou com você. Se Deus te chamou, se tem um propósito, vá na direção do chamado, atravesse o rio, seja um hebreu, seja forte, vença as tentações, vença as lutas, vença as dificuldades, confie nele sempre, porque ele não vai falhar. Glória a Deus, ele não vai falhar. Glória a Deus, glória a Deus. Agora, quando eu cheguei aqui em Colina, faltava uma coisa: a irmã Roberta entender, né? Que ela não tinha entendido nada. Só que aí Deus pegou ela, foi espremendo. Aí ela entendeu. Eu não sei se tem alguém aqui que está sendo espremido por Deus, porque Deus faz isso também, né? Para que nós possamos entender qual é o propósito dele. E é melhor ser espremido por ele, viu? Glória a Deus. Vai glorificando o nome dele aí. Ele está aqui nessa noite. Ele é vivo. O Deus da Bíblia é vivo. O Deus da Bíblia é eficaz. O Deus da Bíblia fala com o seu povo. O Deus da Bíblia revela a palavra ao seu povo. O Deus da Bíblia dá a direção certa ao seu povo. O Deus da Bíblia, ele é aquele que cura as enfermidades. O Deus da Bíblia é aquele que se revela pela madrugada àqueles que o buscam. O Deus da Bíblia está aqui nessa noite. Glória a Deus. Abraão, irmãos, se tornou um outro homem depois que ele atravessou o rio. Parou de adorar os deuses lá da Mesopotâmia e foi adorar o Deus vivo, Deus verdadeiro, Deus único, Deus soberano, Deus eficaz, Deus que não erra, Deus que não falha, Deus que não precisa das reuniões dos homens, Deus que enxerga, o seu olho vê, as suas mãos podem não estar encolhidas, como diz o profeta, o seu ouvido ouve as orações. O Deus que eu estou pregando aqui nessa noite é o Deus dos hebreus, o Deus dos crentes que são fiéis a Ele. Glória a Deus. Aleluia. Eu sinto inspiração para pregar nesta noite. O Deus de Abraão está aqui. Eu sinto inspiração para pregar nesta noite. Oh, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Agora eu vou provar para vocês que, e já estou caminhando para o fim aqui, é muita coisa esse assunto aqui, viu? Esse assunto precisava pelo menos uns 3 cultos para falar ele. Abraão foi chamado por Deus no capítulo 11. Os pregadores pregam no 12, viu? Sempre, eu já ouvi vários pregadores. Capítulo 12, eles falam: olha a chamada de Abraão. Vamos ver. Abra sua Bíblia no capítulo 12 do livro do Gênesis. Glória a Deus. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome e serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e Ló foi com ele. Não era para ir, mas foi. Abrão era da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Então não foi aqui que ele foi chamado. Harã não é Ur. Sabe por que eles pararam em Harã? Não era para ele levar o pai dele. Eles pararam em Harã porque Harã era terra de oportunidades.
Arã, o pai de Abrão, sabia que ele vendia nichos? Nichos são lembrancinhas pequenas de deuses lá da Mesopotâmia. Ele vendia nichos. E aí ele parou lá porque era terra de oportunidades, aonde tinha uma efervescência, muitas coisas. Então, ao invés dele ir na direção de Canaã, eles pararam em Arã. O senhor não provou que ele foi chamado? Vou provar, calma lá. Deixa eu falar uma coisa aqui, irmãos, e é profético nessa noite, só para aqueles que crêem, viu? Deus não é Deus de oportunidades, Deus é Deus de propósito. Deus não é Deus de oportunidades. Não tente aproveitar oportunidades na chamada de Deus. Não pegue carona na chamada de outro. Deus é Deus de propósito. Se Ele já bateu na mesa da decisão, se Ele te trouxe aqui, se Ele tem falado contigo, se Ele te fez promessas, aguarde, não pare em outro lugar, vá na direção que Deus te instruiu. Glória a Deus. Parar em Arã. Aí sabe o que Deus teve que fazer, presbítero Leandro? Matar o pai dele. Que isso, pastor Mauro? Irmãos, Deus não brinca de ser Deus. Deus, Ele é amor, mas Ele é fogo consumidor, a Bíblia diz. E Ele precisou matar o pai de Abraão, para que Abraão entendesse que ele foi chamado e que ele precisava. Abra sua Bíblia, volta um pouquinho aí, capítulo 11 de Hebreus, do Gênesis. Olha aí, olha o versículo 28 do capítulo 11. E morreu Arã, estando seu pai Terá ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos caldeus. E tomaram Abrão e Naor mulheres. Para si o nome da mulher de Abrão era Sarai, o nome da mulher de Naor Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Isca. E Sarai, por ser estéril, não tinha filhos. E tomou Terá Abrão seu filho, e Ló, filho de Arão, seu filho, e Sarai sua nora, mulher de seu filho, Abrão, e saiu com eles de Ur dos caldeus para ir à terra de Canaã. E vieram até Arã e habitaram ali. Aonde eles habitaram? Em Arã. E foram os dias de Terá 205 anos. E morreu Terá em Arã. Viu onde eles estavam? O chamado foi em Ur. Eu vou dar um texto aqui que vai matar tudo isso que eu estou falando para vocês. Não foi em Arã que ele foi chamado. Ele parou no meio do caminho. Alguém de nós que está aqui nessa noite, temos parado no meio do caminho? Você acredita no chamado de Deus? Ou você acredita em coincidência? Todos que estão aqui acreditam que vocês estão aqui porque Deus os trouxe aqui? Amém, meus irmãos? Amém. Ou será coincidência? Um dia uma mulher, tinha uma senhora frequentando aqui, né? O irmão Aldo sabe quem é essa mulher, pois eu vou falar para ele. E ela disse para mim assim: para mim, pastor, eu estou vindo aqui por causa dos meus filhos, porque para mim, qualquer lugar que eu for, está igual, é tudo igual, tá bom. Quer dizer, ela acredita no chamado, irmão? Ela não acredita. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, estou caminhando para o fim, a partir do versículo 2. Glória a Deus, Ele está aqui nessa noite, irmãos. Toda honra e glória seja dada a Ele. Olha o versículo 2 do capítulo 7. Sabe quem que vai falar aqui? Estevão, o mártir, o primeiro mártir da igreja. E ele disse: homens, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Arã. E disse-lhe: sai da tua parentela, da tua terra, de dentro da tua parentela, e dirige-se à terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Arã. E dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora.
Sabe o que a Bíblia está dizendo? Trouxe, aqui trouxe. O pai dele morreu primeiro, porque Deus matou. Deus matou. Trouxe aqui é o seguinte: é jogar o anzol e trazer. Eles estavam em Harã, parados lá, terra de oportunidades. Aonde, irmãos? Qual é a terra de oportunidades para mim e para você? Ah, colina não dá não. Colina é fim de linha. Quando eu morava lá em Tupã, os irmãos sabem que a região oeste do estado de São Paulo é a segunda região mais pobre, né? Ela só perde ela só ganha, né, em relação ao Vale do Ribeiro. Lá é o segundo lugar mais pobre. As pessoas diziam assim para mim: o que você veio fazer aqui em Tupã? Aqui é corredor da fome, rapaz. Lá tem o apelido de corredor da fome. E eu dizia para eles: mas o Deus que tem o corredor da fartura me trouxe aqui. A bênção de Deus não está em coisas e objetos e lugares. A bênção de Deus está em você e em mim. A bênção de Deus persegue você e persegue a mim. A bênção de Deus é dispensada sobre você e sobre mim. A bênção de Deus está à disposição sua e minha. A bênção de Deus abrange a tua casa e a minha. A bênção de Deus abrange os teus negócios. Glória a Deus. Sabia, irmão Everton, que aquela empresa lá pode ser muito abençoada? E eu acredito que tem sido já, porque o senhor está lá? Ou o senhor está lá por coincidência? Aonde tem um servo de Deus, um hebreu, irmão. Estou falando de hebreu aqui, viu? Observe que a carta aos hebreus não é para judeu, é para hebreu. Hebreu é o povo de Deus. A bênção de Deus tem que estar com ele. Glória a Deus. E a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. Sabe o que é acrescenta dores? É o que Satanás coloca para nós. Isso vai trazer dores. Agora a bênção de Deus não. Glória a Deus. Volte lá para o capítulo 14 do Gênesis. Eu vou terminar. É que tem tanta coisa aqui, irmão, e o Espírito Santo está no meu coração aqui. Vocês não têm ideia, viu? Glória a Deus. Vocês não sabem como está o meu coração nessa noite. Glória a Deus. Essa noite eu estou querendo ser um pregador pentecostal mesmo, viu? Aleluia, Jesus. Toda honra e glória seja dada a ti. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deixa eu falar uma coisa para vocês que eu estou terminando. A Bíblia, ela não está escrita em ordem cronológica. Os irmãos sabem disso, né? Ela não foi escrita em ordem cronológica. O que tem a ver isso? Tem a ver, irmãos, que a Bíblia ela é um grande quebra-cabeça. Se ela é um grande quebra-cabeça, significa que eu tenho que ajuntar as peças para poder entendê-la. Você já ouviu falar numa matéria que a teologia ensina, chama teologia sistemática? A teologia sistemática, o que significa isso? Teologia sistemática, ou seja, ela é uma matéria que ela é responsável por agrupar temas, porque está tudo misturado. Por exemplo, se eu quero saber sobre anjos, angelologia, está tudo junto na Bíblia? Se eu quero saber sobre doutrina das últimas coisas, escatologia, está tudo junto? Tem um pedaço aqui em Gênesis, outro pedaço em Êxodo, outro pedaço em Apocalipse, outro pedaço lá em Daniel. Os anjos estão espalhados por toda a Bíblia. Então o trabalho da teologia sistemática é agrupar temas, juntar os temas para que eu possa fazer uma leitura e entender. Aqui entra a teologia sistemática. A Bíblia não está escrita em ordem cronológica. E o que tem a ver isso? Tem a ver, irmãos, que o capítulo 11, o que acontece no capítulo 11 do Gênesis, né? A confusão das línguas, a partir do versículo 1, do 7 em diante também, aqui a Bíblia só está trazendo uma narrativa do que já aconteceu lá atrás. O que acontece no capítulo 11, é um acontecimento que se dá entre o capítulo 8 e o capítulo 9 de Gênesis. Está sendo narrado aqui no capítulo 11. A cronologia está entre o capítulo 8 e o capítulo 9. E o que tem a ver isso? Para caminhar para o final dessa mensagem, olha o que a Bíblia diz no capítulo 10 do Gênesis, a partir do versículo 25. A Bíblia diz assim, ó: e a Éber, lembra que eu falei de Éber? Nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra, e o nome do seu irmão foi Joctã. Olha o versículo 31. Estes são os filhos de Sem, segundo as suas famílias:
segundo as suas línguas, nas suas terras, segundo as suas nações. Perceberam que ele está falando de separação de línguas, antes de acontecer a confusão em Babel, que está no versículo 7 do capítulo 11. E o que o Senhor quer dizer com isso, irmão? Quero dizer o seguinte: essa palavra Peleg, que é um dos filhos de Eber, ela se traduz por rebelião, divisor. Rebelião, divisor. E nós temos que tomar muito cuidado com o espírito de rebelião e divisão, viu? Isso é muito perigoso. As seitas, quando a pessoa sai de lá, que ele se liberta da seita, sabe o que as seitas dizem? Você está rebeliado, você é leproso, vai acontecer uma maldição na tua família, teu filho vai entrar por um caminho tal. Isso é tudo mentira do diabo, viu? Porque quando nós nos libertamos das seitas, nós temos que glorificar a Deus dia e noite, porque o Senhor arrancou aqueles que estavam na seita com mão forte. Um dia eu estava vendo uma mulher que ela ficou 36 anos nas Testemunhas de Jeová. Ela estava sendo entrevistada pelo ICP, Instituto Cristão de Pesquisa, e ela estava chorando e glorificando a Deus, dizendo: Deus me libertou daquele lugar, e hoje eu conheço o Deus verdadeiro. Peleg, irmãos, divisão. Nós estamos vivendo um período na nação brasileira que nunca houve tanta divisão e tanta rebelião no meio evangélico, no meio cristão, como está acontecendo agora. Isso sabe o que é? Espírito de Peleg, que está agindo no meio das igrejas, porque a conta do diabo, o objetivo do diabo é dividir e diminuir. Espírito de Peleg. Temos que tomar muito cuidado, porque Deus está olhando para nós. Nós somos chamados para unificar, para unir, para agregar, para estar juntos. O povo de Deus junto, ele é mais forte. Glória a Deus. Irmãos, as irmãs vão lembrar o que é os 3 pilares do círculo de oração? Integração, intercessão e louvor. O que fala disso daí? Unir. Nós somos hebreus, temos a promessa de Abraão. Quantos aqui acham que a promessa de Abraão está sobre você e a tua casa? Levanta a mão. Amém? Então, irmãos, nessa noite eu quero fazer aqui um convite para vocês, um apelo, para que nós estejamos unidos, mais unidos. Mas nós já estamos unidos, pastor Mauro, mas nós precisamos estar mais unidos. Cristianismo é unidade, cristianismo é estar juntos, cristianismo é um estar junto. Se um cair, o outro ajuda o outro. Estar juntos, agrupados, unidos, para que nós possamos vencer. E mais um convite ainda, e eu vou terminar a mensagem, nós vamos passar para o ato da ceia. Eu quero te convidar, para que eu e você possamos enxergar as coisas sob a perspectiva, sob a ótica de Deus, pela fé. Vamos parar de enxergar as coisas como homens naturais, porque enquanto eu e você enxergarmos as coisas sob a ótica, sob a perspectiva natural, as coisas não vão acontecer. Nós temos que crer. Aqui é um lugar difícil? É difícil. Aqui colina é terra seca? É. Eu estou falando no que tange ao Evangelho. Mas o Deus que abençoou Abraão é o Deus desta igreja, é o Deus desse povo que está aqui. Se Ele governa a minha e a tua vida, então Ele há de multiplicar e cumprir a sua promessa. Vocês se lembram de Agar? Quem se lembra de Agar? Gênesis 21, né? A Bíblia diz que Agar era uma das concubinas de Abraão, a princesa do Egito, que foi levada para a casa de Abraão. Depois ele se torna uma concubina. Abraão se deita com ela e nasce Ismael, que é o pai do povo árabe. Por que o senhor está falando isso, pastor Mauro? Porque Sara chamou Abraão e mandou ele despedir essa mulher para o deserto. Manda ela embora. E muita gente pensa que Sara era ruim, né? Mas ela não era ruim não, viu? Se você for ler alguns livros de história antiga, você vai perceber porque Sara fez isso. Porque Agar,
Ismael, ele era mais velho do que Isaac, e ele intentou no seu coração de matar Isaac. Então Sara precisou, ela foi obrigada a chamar Abrão e mandar ele despedir Agar, e ela foi para o deserto. Agora olha que coisa interessante, se você ler o capítulo 21, aquele lugar ali, aonde ela está, vamos ler, para a gente terminar, Gênesis 21, glória a Deus. Você vai perceber, a partir do versículo 9, e tem mais uma coisa, viu? Esse moço, esse rapaz aqui, ele foi flecheiro, valente, mas a Bíblia diz a partir do versículo 9, que Sara vai mandar ela despedir, ele vai pegar um odre de água e um pão, e vai mandar eles embora. Eles foram embora, e a Bíblia diz que foi de madrugada que isso aconteceu, não é? E a Bíblia diz que ele despediu elas, e ela foi para o deserto, errante no deserto de Berseba, errante, ela não sabia para onde ir, saiu sem rumo. Só que Berseba tinha água, e essa mulher aqui, ela já tinha ido com Abraão lá, e ela já tinha bebido água nos poços que tinha ali. Ali era famoso por ter água, mas ela não viu o poço, irmãos. Quando nós estamos errantes, quando nós não atravessamos o rio, quando nós não temos aliança, quando nós não somos hebreus, nós não abrimos os olhos espirituais, enxergamos as coisas sob a perspectiva humana. Ela não vê o poço de água, e o anjo aparece quando ela começa a chorar. O anjo não vai atentar para o choro dela, vai atentar para a voz do menino, porque Deus tinha uma promessa com esse menino também. Aí o anjo chega bem pertinho dela e diz assim: que tens, Agar? Uma pergunta: o que você tem, Agar? Chorando na beira da água, com sede. Aí a Bíblia diz que ela abriu os olhos, olhou e viu o poço de água. Sabe o que Deus está falando para nós aqui nessa noite? Comece a enxergar sob ótica da minha palavra, daquilo que eu tenho falado com vocês na Escritura, e as coisas vão acontecer. Enquanto eu e você estiver enxergando de modo natural, esquece. Vamos orar, coloque-se de pé, por favor.